vamos para mais um vídeo de Bobbie Goods. E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que a gente já fez aqui no canal, tanto com o livro da Shopee, tanto com o livro original. E se vocês não viram, tem uma playlist aqui no canal só de Bobbie Goods. E nós vamos hoje aprontar um pouquinho com isso aqui e vamos fazer uma pintura, né? Vamos colorir com tinta. Isso, a gente vai colocar uma coisa molhada aqui em cima e a gente vai ver se esse papelzinho vai aguentar, até porque hoje eu vou pegar leve e vou usar as tintas guaches, e se por acaso eu ver que resistiu, num próximo vídeo a gente pode até mesmo pintar de aquarela e ver o que acontece com esse papel, ver se vai ficar bonito ou não esse desenho. Eu espero que não rasgue o papel, porque assim, se enrugar um pouquinho, não tem problema, porque papel molhado ele vai sempre enrugar um pouquinho, até acontece isso nos nossos desenhos mesmo, quando a gente está fazendo. Às vezes acontece de dar uma enrugadinha. Porém, eu não quero que rasgue de jeito nenhum, porque eu não quero estragar o desenho. Eu quero realmente que fique uma coisinha bem bonita e sem mais enrolações. Já vamos aqui para nossa mesa, porque eu tô animada para fazer esse teste. Eu acho que vai ficar uma coisinha diferente, uma coisinha legal. A tinta guache, ela tem umas características específicas dela que eu posso falar num outro vídeo, que eu vou falar num outro vídeo. Então, eu tô curiosa para saber como que ela vai se comportar aqui nos Bobbie Goods. Então estamos aqui com o nosso Bobbie Goods. Eu escolhi o desenho, dessa vez eu vou no mais óbvio, que é o primeiro da lista, que é o Chá da Tarde. Eu escolhi ele porque ele tem espaços grandes e como meus pincéis, por mais que eu tenha alguns que são fininhos, não são tão fininhos assim, eu ainda quero uns pincéis mais de detalhes ainda, eu peguei um que não tivesse tantos detalhes pequenos, né, tipo, tem poucos detalhes pequenos, pra acabar não borrando, acabar não estragando, porque a tinta guache profissional, que não é aquela tinta guache escolar, eu vou fazer um vídeo depois comparando as duas, ela cobre o preto, costuma cobrir o preto, então se eu passar aqui, assim, uma cor, provavelmente eu vou perder a linha, então eu vou ter que ter bastante cuidado pra passar só por dentro, pra gente não perder o contorno, e qualquer coisa depois eu venho também com a caneta nanquim e dou uma ajustadinha por cima só pra gente não perder os detalhes, pra gente não perder os traços do desenho em si. Então vamos começar, porque eu tenho aqui minhas 5 tintas primárias, então nós temos o magenta, o amarelo, o azul, o preto e o branco pra gente fazer as misturinhas. Nosso godezinho, os pincéis, inclusive aquele que eu falei que ia jogar fora, ele ainda tá aqui. Eu tô em dúvida das cores. Eu não peguei nenhuma paleta de cores hoje. E vocês sabem que eu gosto de paletar pelos outros desenhos que já fizemos aqui. Inclusive, vão assistir os outros vídeos para verem o processo desses desenhos. Já coloquei aqui a minha folha de revista para não manchar o outro lado. E é isso, eu acho que eu vou fazer tonzinhos de rosa, porque eu tenho ainda uma quantidade legal de magenta aqui. E se vocês não perceberam, eu gosto demais de rosa. Então eu acho que eu vou começar fazendo o fundo com tons diferentes de rosa. Eu vou começar com um bem clarinho aqui para essa cafeteria ou para essa chaleria, né? Porque é a hora do chá, então não é uma cafeteria, é uma chaleria ou então até mesmo uma doceria, né? Tá mais para doceria. Olha ali o fundo, não é mesmo? Eu vou dar só uma molhadinha na tinta guache, porque ela seca muito rápido e eu não peguei nenhum sprayzinho para ir molhando ela. Então, pra gente não perder nenhum pigmento, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho e vou misturando de pouquinho em pouquinho também. Ó, eu vou fazer o seguinte. Esse pincel tá muito grosso, mas eu vou gastar a tinta que tem nele. Olha que lindo que fica. Olha que corzinha mais linda. Eu vou fazer o todo aqui com um rosa mais claro e um rosinha mais escuro. Ó, tá vendo? É isso que eu falei. Ele cobre a linha muito fácil, então eu não vou nem usar esse pincel agora. Vou usar o mais fininho que eu tiver e a gente vai preenchendo aqui. Mas depois eu passo a caneta nanquim, como eu falei, e aí eu vou repondo alguns dos traços principais que provavelmente vão se perder nessa história. Olha que lindo! Uma coisa que eu não posso negar é que tinta guache tem uma textura muito legal. Eu tenho muita curiosidade de experimentar aquela tinta guache em gel, tipo da Rime, só que eu ainda não tive coragem de comprar, porque ela é meio carinha, né? Mas essa daqui eu já acho uma textura muito legal, é uma textura bem densa e a tinta fica bem opaca. É uma característica bem antagônica da aquarela, né? Enquanto a aquarela ela tá ali suscetível a ser super transparente, a guache ela tá suscetível a ser bem opaca. Isso é bem legal, né? Ver a diferença dos materiais. Embora assim, se a gente colocar muita água na guache, ela vai ficar mais transparente, né? Porque a água vai deixando mais translúcida. Mas ela, em sua forma original, ela é bem opaca e eu acho isso muito legal. Acho que dá pra fazer brincadeiras bem diferentes com cada um desses materiais.
Que bonitinho! Agora eu vou misturar um pouquinho mais do magenta para deixar um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer os do meio. Olha, esse tom ficou bonito, ó. Olha que coisa linda. E aqui a gente consegue ver aquelas famílias de cores primárias que eu falei no outro vídeo. Lembra que eu fiz esse aqui, ó? Pintando o Bobbie Good com as cores primárias, que foram azul, amarelo e vermelho. Então, eu falei que tinha algumas famílias de cores primárias, e basicamente são duas, sabe? Temos a família de cores primárias das tintas e das luzes. E a que eu usei no outro vídeo foi a família de cores primárias das luzes, porque a gente não vive falando que amarelo com azul, amarelo é ótimo, que vermelho com azul dá roxo? Pois bem, se a gente misturar aquele vermelho com aquele azul, dá um roxo, mas assim, um roxo muito escuro, sabe? Uma coisa quase preta, quase marrom, quase preta. Se a gente pega aquelas tintas guaches escolares e mistura o azul com o vermelho, aquele kitzinho de tinta guache escolar que eu falei na outra vez, a gente vai basicamente ter um roxo quase preto. Mas se a gente pegar esse rosinha aqui, esse magenta, e misturar com esse azul aqui que é o ciano, aí sim vai dar um roxo. Isso acontece porque a luz e a tinta, né, os pigmentos se comportam de maneiras diferentes. Então, se a gente mistura, inclusive o verde na luz, ele é uma cor primária também para criar as outras cores. E aí eu posso falar disso mais num outro vídeo específico sobre isso. Então, às vezes a gente tenta fazer uma mistura que não fica tão certa como na teoria, mas é só porque a gente está usando a família de cores errada, sabe? Inclusive, se a gente for fazer, sei lá, um design no Photoshop ou no Canva que seja, geralmente quando a gente vai salvar o arquivo, vai montar o arquivo, ele nos dá duas opções. Ele nos dá o arquivo para botar as cores em CMYK ou então em RGB. RGB seria o verde, azul e amarelo. Não, o verde, azul e vermelho, que são as cores que funcionam nas telas, porque as telas elas fazem a mistura de cores através das luzes, né? Através dos LEDs que elas têm. E aí o programa vai deixar as cores do seu arquivo mais certinhas para serem reproduzidas pelas luzes. Mas se você for imprimir, se você for fazer algum arquivo que você vai imprimir depois, aí você pode salvar em CMYK, que são as cores da impressora. Se você tem uma impressora em casa, então se você já viu alguém colocando tinta numa impressora, sei lá, a minha é Epson, ela tem realmente o ciano, que é esse azul mais clarinho, o magenta, que é esse rosa mais escuro, e o amarelo e o preto para serem as cores primárias. E isso é muito legal, cara. Porque como eu tava falando, às vezes a gente se frustra, principalmente quando a gente é mais novo e tá aprendendo a teoria das cores na escola, o básico, né? A gente acaba se frustrando porque não tá dando certo a mistura. Eu lembro que a gente fazia algumas coisinhas na escola e a gente pegava aquelas tintas guaches escolares e misturava o vermelho com o azul para tentar dar um roxo, mas não ficava aquele roxo bonito, sabe? Hoje eu sei o porquê, porque eu estava usando a teoria das cores na família de cores errada. Mas é isso, vivendo e aprendendo. E vamos ver onde mais eu vou colocar esse rosinha aqui antes de eu misturar ele para se transformar em alguma outra cor. Mas tá ficando bonitinho, não tá? Enfim, vamos ver o que vamos fazer agora. Deixa eu pintar aqui. Eu não quero fugir muito da paleta de cores, porque como vocês sabem que eu gosto de paletar, quando a gente mistura demais, acaba que... fica uma confusão, a gente acaba não conseguindo ver os detalhes, acaba que a gente se perde naquela montoeira de cores, então eu vou tentar fazer uma coisa meio análoga aqui. Então, acho que a gente vai fazer uma paleta de cores meio roxa, rosinha, talvez um laranjinha. Vamos pegar o círculo cromático aqui, peraí. Ó, nós temos aqui as cores complementares. Eu falei análogas, né? Eu falei errada. Cores complementares. A gente já fez o rosa, eu quero fazer um pouco do roxo. Então, eu vou colocar aqui, olha, pra ficar... vai ficar no roxinho, rosa, vermelho e um pouquinho de laranja. Laranja vai ser mais para detalhe, tá? Então, decidido a nossa paleta do vídeo de hoje. Deixa eu misturar aqui esse azulzinho para fazer um roxinho. Ó, tá vendo como faz um lilazinho? Se a gente fosse usar aquelas cores primárias que a gente usou no outro vídeo, que eram as cores basicamente das luzes, não ia sair esse roxinho lindo aqui. Olha que coisinha mais fofa! Eu amei! Estou apaixonada nesse roxo, olha que coisa mais linda! Vou molhar um pouquinho para não secar também essa tinta. A tinta guache ela seca muito rápido. Por um lado é muito legal isso. Você não precisa ficar esperando muito tempo para fazer uma segunda camada. Por outro lado, é um pouquinho chato porque você tem que ficar colocando água toda hora na tinta e aí ela fica variando de textura. Mas assim, não é um osso do ofício tão terrível assim, sabe? Uma coisa que dá pra gente contornar. E vendo quão fofinho está ficando, dá pra contornar numa boa. Olha isso, que gracinha essa paleta de cores.
Ou então, eu acho que eu vou puxar pra cá a paleta de cores, porque eu acho que em vez de laranja, eu queria pegar um pouquinho de azul, porque esse ciano ele fica muito bonitinho com essa paleta de cores, mas ao mesmo tempo eu queria pintar o patinho de amarelo. Mas vocês sabem que eu também nunca pinto os bichinhos das cores que eu tô pintando na paleta, né? Eu sempre coloco eles com cores de bichinho mesmo, porque, sim, não tenho coragem de pintar eles de outras cores. Então, talvez eu coloque azul, né? Esse azul mais clarinho, o roxinho, o rosinha e talvez uma pitada de vermelho. Eu acho que vai ficar mais a minha cara, assim. Vamos fingir que esse roxinho aqui, ele é esse azulzinho aqui, tá? Então, a gente deixa aqui e esse daqui fica sendo esse azulzinho, porque essas duas cores são muito parecidas aqui. Então, decidido. Vai ser azul, rosa, roxinho e vermelho. E pouco vermelho, não vai ser nem muito vermelho. Eu vou dar só uns toquezinhos de vermelho aqui ou ali, talvez em algum docinho, em algum detalhe, mas não é nem muito certo que eu vá colocar ele. Tá vendo? O papel ele enruga um pouquinho, porque a gente tá trabalhando com uma técnica molhada no papel que não é tão grosso. Mas, como essa tinta ela também não é encharcada, ela não molha tanto quanto a aquarela, eu acho que tá dando pro gasto, assim, ele vai enrugar um pouquinho, mas não vai ser nada que vai atrapalhar... Ai, perdi a palavra. Vai atrapalhar o procedimento da nossa pintura. Ai, não tem jeito. Eu já tentei muitas vezes quando era mais nova dizer que não gostava dessas corzinhas mais femininas e mais coisinhas assim, mas não tem jeito. Eu amo essa paletinha de cores bem menininha. Eu acho a coisinha mais fofinha. Gente, olha isso, que glacinha, que glaciezinho é essa paleta de cores. Olha como tá ficando. E eu tô gostando muito da textura que tá ficando. Assim, isso aqui também é uma desculpa. Assim, esse tipo de vídeo aqui de testando outros materiais no Bob Goods também é uma desculpa, porque algumas das canetas que eu mais gosto dos marcadores já estão acabando, porque eu tô usando demais, então eu tô querendo economizar um pouquinho os meus marcadores quando se trata de desenhos não autorais, porque eu tenho aquela série que vocês gostam muito, que é Desenhando Meninas de acordo com o significado dos seus nomes, né? Então se eu fico sem caneta, eu não consigo fazer aquela série. Inclusive, os meus tons de pele, né, tanto para pele mais clara, tanto para pele mais escura, os tons base que eu uso primeiro, né? As duas já acabaram, tipo, eu já usei até a última gota. Então, eu estou vendo como é que eu vou fazer os vídeos dessa semana do Desenhando Meninas, porque realmente acabou a minha paleta de cores. Eu não sei se eu faço de tinta. Enfim, eu vou dar meu jeito daqui a pouco quando eu for gravar um deles, mas... Opa, borrei. Mas eu, assim, tenho que comprar agora aqueles kitzinhos que vêm só tons de pele. Só que eu tenho que decidir de qual marca ainda, porque se eu fosse comprar da Copic, eu teria que comprar uma de cada vez. Só que já acabou 2 ou 3 canetas minhas, então já fica um pouco puxado. E eu vi uma outra marca que tem um kit só de tom de pele, que é uma marca brasileira, eu acho. Eu esqueci o nome agora exato da marca, mas é mais em conta. Mas eu também não sei se vai ter a mesma qualidade da Evoque, porque é mais barato do que a Evoque. E eu também não sei qual vai ser a durabilidade dela. Então eu tô ainda botando todas as coisinhas na balança para saber o que eu compro, o que eu não compro, quando eu compro, se eu compro. Enquanto isso, a gente vai exercendo a nossa criatividade e vai pintando com o que a gente tem. Porque se a gente for esperar ter todos os materiais do mundo para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Olha que bonitinho. Eu pintei meio no impulso a mesinha de roxo, mas acho que ficou bonitinho. Acho que o chão eu vou fazer um rosa bem clarinho, como se tivesse caído pétalas de flores no chão, e aí fez aquele tapete de flores lindo. Que fofinho! Ah, tá vendo? Eu misturei demais água, ficou com um efeito de aquarela. A graça da guache também é, você consegue fazer uns efeitos de aquarela se você quiser, só que ela vai secar muito mais rápido, o que é uma vantagem, tendo em vista a própria aquarela, que eu só não espero secar porque eu tenho um soprador térmico, aí eu fico colocando o soprador térmico em cima pra secar mais rápido, porque senão pra você fazer um desenho vai levar um dia inteiro, um desenho de 1 hora. Ó, agora vamos para a parede aqui. Ui, eu acho... Não, eu ia falar que eu faria uma coisa, mas eu já não vou fazer não. Acho que eu vou voltar para os tonzinhos de rosa aqui, para não mesclar muito. Não sei, pera, tô pensando ainda no que eu quero fazer. Se eu pinto de rosinha aqui, eu acho que vai ser rosinha aqui, para aqui ficar roxinho. Eu ia fazer azul aqui, mas eu não vou não. Não vou inventar de botar azul agora. Ou vou? Pera, não sei, tô confusa. Não sei o que eu faço. A gente tem um pouquinho de rosa aqui. Vou botar um pouquinho mais de branco, se eu conseguir tirar branco dessa embalagem. É que eu tenho uma tinta dessa aqui, nova ali pra abrir, só que como eu quero gravar um vídeo fazendo um review das tintas guaches, eu não queria abrir agora, sabe? Então eu vou tentar me esforçar pra tirar todo o branquinho que ainda tem nessa embalagem.
Ah, eu tô querendo uma coisinha bem candy color, até pra ornar com os docinhos aqui da vitrine, só que eu não sei se eu faço um rosinha mais escuro ou mais claro ainda aqui. Eu tô tendendo a fazer uma coisa um pouco mais clara, sei que eu vou conseguir tirar o branco daqui, né? Mas, enfim, eu quero fazer uma corzinha bem clarinha. Acho que eu tô conseguindo sim, ó, saiu bastante, saiu bem. Quase que eu perco um pouco do branco aqui na tampa. Olha que bonitinho. Um rosinha bem bebezinho. Deixa eu ver se... Não, tá mais claro, tá bom. Ó, tão legal o guache, que as primeiras cores que a gente fez já estão secas. Até o roxinho, que foi a penúltima, tá quase. Só tem um pouquinho aqui, que foi um lugar onde ficou uma pocinha. Mas aqui, ó, tá sequinho. Aqui tá quase seco. O guache, ele... Opa, que besteira. O guache, ele é legal por isso. E eu passei muito tempo sem saber o que era tinta guache profissional, sabe? Pra mim, tinta guache só era aquelas escolares. E é muito diferente a textura de uma da outra, é muito diferente o acabamento de uma da outra. Eu vou fazer um dia um comparativo para vocês verem do que eu tô falando, mas sério, é surreal. Quando eu comecei a mexer com a tinta guache profissional, eu me apaixonei demais por ela. Dá pra fazer misturas muito mais legais, principalmente porque ela já vem nesse kitzinho com as cores primárias de cores, né, na Semic. A possibilidade de passar depois o claro por cima do escuro e tampar, sabe, fazer sobreposições, eu acho isso muito legal. Era uma coisa que eu realmente não entendia como era possível fazer. Eu lembro que quando eu era pequena, me falavam assim, primeiro a gente pinta o fundo, depois vai pintando por cima as coisas. Mas aí eu não entendia como que a gente conseguiria fazer isso numa pintura original, né? Não pintando um desenho como eu tô fazendo agora. Mas eu não entendia como que a gente ia pintar o fundo primeiro e depois colocar por cima os personagens se a tinta que eu usava, ela não dava pra fazer sobreposição. Aí depois que eu descobri isso aqui, sabe, foi aquele memezinho de agora tudo fez sentido, agora tudo se encaixou. E aí eu falei, agora eu quero começar a treinar coisas assim. Acabei que eu nunca fiz um desenho do jeito que eu queria, porque entrou naquela história de que eu tava numa correria e acabou que eu não fiz tanta coisa quanto eu gostaria, sabe? E agora eu quero voltar atrás do prejuízo e eu quero fazer um desenho bem bonito. Não vou dizer tão cheio de detalhes, porque eu ainda não tenho a paciência de fazer tantos detalhes. Eu acho que a minha criatividade ainda não foi tão longe a ponto de eu conseguir fazer tantos detalhes também, mas eu quero fazer um desenho com relativamente bastante detalhes e fazendo desse jeitinho, esse esqueminha de primeiro coloco o fundo, às vezes o fundo é um fundo escuro e depois eu vou colocando as outras coisas por cima, enfim, fazer paisagem, coisa assim. Eu nunca fui muito de fazer paisagem e eu quero me aventurar também por esse lado, sabe? Fazer uma coisa bem natural, bem natureza, ou então algumas paisagens mais, como que eu posso dizer? Como se fossem lugares abandonados, sabe? Aqueles lugares que... Tipo castelo abandonado, que a natureza toma conta dele. Então a gente tem ali uma estrutura antiga feita pelo ser humano e a natureza tomando conta em volta. Eu acho isso muito bonito quando eu vejo em fotos no Pinterest. E se eu visse na vida real também acharia super lindo, então eu acharia muito legal fazer um desenho assim, sabe? Uma construção em ruínas com a natureza em volta. Eu acho que isso ia ser bem top. Enfim, vamos continuar aqui. Ó, que pincelada bonita que foi essa, ó. Quase perfeita. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer que não tá nada perfeita essa pincelada, porque eu já vi que o pessoal consegue fazer encrenca até com um videozinho de livro de colorir. Eu comparando o livro de colorir que fez sucesso em 2015 e o livro de colorir que tá fazendo sucesso hoje em 2025, e o pessoal conseguiu ver encrenca nisso. Eu fiquei, gente, como que vocês viram encrenca? Só porque eu fiz o comparativo de 2 tipos de livro, eu não comparei os livros inteiros da humanidade, não. Foi só 2 tipos que eu comparei. Não ficou óbvio que eu tava comparando só os que eu tava mostrando, gente? Enfim, deixa pra lá. Mas eu achei engraçado depois, porque eu falei, gente, o pessoal conseguiu se encrencar até com vídeo de livro de colorir. O pessoal não tem muito o que fazer, não. Você pode dar sua opinião diferente, claro, se você tem experiências diferentes. Seu comentário aí tá livre pra vocês compartilharem as experiências diferentes, porque cada um tem uma experiência única, né? E cada um conhece coisas diferentes. Então, às vezes eu posso conhecer uma coisa que vocês não conhecem, vocês podem conhecer alguma coisa que eu ainda não conheço. Eu vou falar daquilo que eu sei e vocês vão falar daquilo que vocês sabem, mas não precisa encrencar por isso, sabe? É isso. Aqui é um canal tão tranquilo, gente. Não vamos nos encrencar por pouca coisa. Os cogumelinhos, que bonitinhos. Vocês perceberam que eu quase não limpei o pincel nesse vídeo? Eu acho que essa é a terceira vez que eu vou limpar o pincel. Mas é porque como eu fui fazendo cores com a cor que já estava pronta, meio que não teve necessidade, sabe? Tipo, foi indo, simplesmente foi fluindo. Ó, uma coisa negativa, entre aspas, da guache é que você tem que tomar um pouquinho de atenção nos pontinhos brancos que ficam. Por ela ser uma tinta bem densa, às vezes ela seca um pouquinho no pincel e aí você passa num lugar, ela não fica tão
preenchida quanto devia ficar. Aí você coloca só um pouquinho de água assim, dá uma misturadinha e aí preenche os branquinhos, sabe? Pra ficar um pouquinho mais suave. Por isso também que eu tenho curiosidade de testar aquela que é em gel, porque parece que ela fica um pouquinho mais fácil de passar assim, que essa aqui é em bisnaga, né? Mas pode ser também só teoria, mas pode ser também só um achismo meu, né? Porque como eu ainda não testei, não tem como eu confirmar. Mas é legal da gente ver as nossas ideias que a gente tem antes de fazer alguma coisa e depois fazer aquilo ali para saber se a gente estava certo do que a gente estava pensando, se era muito diferente, né? Fazer comparativos são sempre legais. Ai, que bonitinho! Agora, acho que eu vou pintar a mesa e as cadeiras. Eu acho que eu vou pintar a mesa e as cadeiras de azulzinho claro, porque... Ai, cadê? Sai tinta. Porque eu vou fazer bastante coisinha rosa aqui em cima, então eu quero fazer um contraste legal. Eu acho que azul claro vai dar um contraste bonito, porque é a cor que vai ir mais longe, né, talvez. Mas mais ou menos, né, porque pela paleta que a gente acabou escolhendo, eu no caso, né, porque infelizmente vocês só veem esse vídeo depois de eu ter feito ele, então vocês não conseguem me ajudar ao viver a cores, vocês podem me ajudar escolhendo a paleta do próximo vídeo, aí nos comentários. Enfim, voltando aqui pro assunto. A paleta que a gente acabou escolhendo ficou uma coisa bem central, né? Tipo, o roxo é o que liga o rosa e o azul, porque é a mistura deles dois. Enfim, não sei se vocês entenderam o que eu quis falar, eu só sei que eu quero fazer um contrastezinho aqui, eu acho que o azul ele vai dar um contraste legal. Ai, ai. Às vezes a gente se enrola pra falar uma coisa simples, né? Não é que eu tô meio com sono hoje, não é bem sono, eu só não tô bem descansada. Então, não sei nem se minha voz tá diferente de ser uma voz de sono, sabe? Aquela voz mais rouca. É isso, não sei nem se minha voz tá diferente. Mas é aquilo, a gente gosta de gravar, a gente grava até quando a gente não descansou tão bem de noite. Gostei desse azul, vai dar um contraste legal, vai dar uma vida bonita aqui. Nessas horas seria legal ter aqueles pincéis bem fininhos, sabe? Super fininhos, tá vendo? Eu não tô conseguindo chegar aqui na ponta. Nossa, consegui usar o pincel que a gente recebeu no livrinho de aquarela. Mas só para aquele detalhe também, porque pro resto ele não funciona. Nessas horas seria muito bom aquele pincel bem fininho, sabe? Tipo, com a ponta quase de 2 fios de cabelo, porque aí a gente vai conseguir chegar nesses espacinhos sem perder tanto o contorno. Se bem que assim, tá bonitinho também esse contorninho falhado, sabe? Esse coisinha meio tremida assim, não tá feio. Mas eu vou pegar ainda no final e vou ver quais contornos são mais necessários de fazer, qual não precisa. Aqui nos bobs, provavelmente eu vou colocar assim um contorno mais forte para dar para ver direitinho quem é quem. Mas no geral eu tô ficando satisfeita com o resultado desse desenho, só que realmente se eu tivesse um pincel mais fininho ainda para esses detalhes aqui, tava melhor ainda. Nossa, eu já tô aqui há 41 minutos. Gente, já falei demais nesse vídeo, eu acho que eu vou parar de falar e vou deixar vocês meio que num time-lapse até eu ter alguma coisa muito interessante para falar, porque eu jurava que com a tinta ia ser um pouco mais rápido, tá sendo mais demorado. Ah, eu estou aqui há 41 minutos, minha gente. Vocês acreditam? Eu só fiz isso aqui. Eu tenho que fazer muita coisa hoje ainda. Eu tenho que gravar mais uns 2 vídeos no mínimo. Eu vou apertar o passo aqui. Eu vou ficar quietinha, me concentrar. Bom time-lapse com música pra vocês, que no último eu esqueci de colocar música nas partes de time-lapse. E daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais. Gente, olha esse resultado. E eu tô apaixonada, sério. Gente,
olha isso aqui, que coisa mais linda que ficou. Ficou com uma textura completamente diferente do que fica quando a gente faz com canetinha, ou com lápis de cor, ou marcador, ou o que quer que seja. Ficou uma textura na hora de passar a mão muito gostosa. Tem algumas partes que tem um pouquinho mais de tinta, que depois que seca, fica um pouquinho em alto relevo e é gostoso de passar a mão. Não vou passar muito a mão, porque ainda tem algumas coisinhas brancas secando, eu não quero borrar. Mas, gente, assim, considerações. Demorou 3 vezes mais do que eu achei que ia demorar, mas o resultado também ficou 3 vezes melhor do que eu imaginei que iria ficar. Então, a gente releva esse ponto. Eu não precisava nem ter colocado a folha atrás, porque, olha, simplesmente não vaza nada, porque por mais que seja tinta, ela é uma tinta muito opaca e seca muito mais rápido, como eu falei. Então não dá tempo para o papel absorver a tinta, igual talvez a aquarela fosse absorvida, igual o marcador é absorvido. Então não deu para passar do outro lado. Então se você tem paciência de pintar com a tinta, de fazer as misturinhas e tudo mais, você pode ficar tranquilo de fazer até mesmo sem o papel atrás, tipo, acabou que ele ficou meio inútil, porque não vai vazar, é muito difícil de vazar, a não ser que derrame muita água, assim, tipo um acidente, igual aconteceu no vídeo que a gente pintou esse daqui da praia. Então, se acontecer algum acidente daquele nível, talvez vaze para trás, senão eu acho que não tem chance nenhuma de vazar. Aqui, como eu falei, o papel ele fica um pouquinho enrugado, porque, de qualquer forma, por mais que não tenha vazado pro outro lado, ele é uma técnica úmida, né? Então, vai ficar um pouquinho enrugado, mas eu creio que depois de um tempinho fechado, talvez com um pezinho em cima, ele volte pro lugar. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas eu achei que foi muito bonitinho, gente. Eu fiquei com medo, assim, em alguns momentos das cores que eu tava escolhendo, porque eu falei que ia ser uma cor, depois eu falei que ia ser outra, no final das contas voltou pra ser a primeira. E eu coloquei um verde aqui do nada, porque eu tentei fazer na paleta de cores aquela árvore, mas ficou muito válida a estranheza aquela árvore azul, então eu coloquei um verdinho aí, que querendo ou não é mistura de amarelo com azul e tudo mais. E eu coloquei o amarelo em volta pra ter alguma coisa pra combinar com o patinho, porque assim, tudo bem, ele ia ficar bonitinho assim, mas ele ainda assim ia ficar um pouquinho deslocado. Então eu coloquei a bordinha amarela, agora temos 2 desenhos de borda amarela, para poder combinar com o patinho. E, gente, eu tô muito apaixonada por esse chá da tarde, por essa hora do chá, por essa doceria que serve chá, ficou muito fofinho. E é isso. Tinha mais alguma coisa assim que eu ia falar que eu não lembro mesmo. Gente, que loucura, meu penteado que eu tava no começo do vídeo não é dos melhores, mas tava melhor do que agora, já foi embora. Eu tô aqui, sei lá, um bom tempo e eu de verdade não achei que ia durar tanto tempo assim. Mas ficou a coisinha mais linda do mundo. Valeu cada minutinho gasto aqui, porque ficou muito fofo. Olha isso, gente. Olha, no vídeo tá muito bonito. Que coisa linda. Vista de longe parece que dá uma perspectiva diferente. Fica muito fofo, fica muito lindo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual outro desenho vocês querem que eu faça, com qual outra técnica, com qual outro material. Ai, gente, esse foi o nosso terceiro Bobbie Goods com o livro original, mas nós já temos alguns outros vídeos com o livro da Shopee, tá? Então, olha aí na playlist de Bobbie Goods, fica aqui no canal, deixa sua inscrição aqui e uma curtida também. E até o próximo vídeo. Tchau! Que putitio! Olha.